Aí, gurizada, para finalizar então a nossa preparação para o Enseja, alguns pontos importantes aí para a gente rever, tá? Então, o Enseja é diferente do Enem. Qual é a diferença? O Enseja é uma prova de certificação. Vocês vão fazer lá em agosto a prova e o objetivo do INEP, que é quem formula as questões e aplica a prova, é que vocês obtenham um certificado, certo? Ou seja, do ensino fundamental ou do médio. O Enem, diferentemente, o objetivo, quem vai fazer a prova do Enem é uma prova mais seletiva, ou seja, tem muito candidato para poucas vagas, então o nível de detalhamento das questões, até mesmo o nível de dificuldade é um pouco mais avançado do que do Enseja. Então o Enseja não seleciona ninguém, não tem um quadro de vagas mínimos para obter, então o Enseja, a gente faz a prova para obter um certificado, que é o que o governo quer, certo? O governo quer certificá-los para ter o diploma de ensino médio por meio de uma prova, tá? Não é que seja mais fácil ou mais difícil que o Enem é outro foco. Então o Enem é selecionar candidatos e o Enseja é certificados. Um outro ponto aqui importante é com relação ao método de correção da prova. Tanto o Enseja quanto o Enem, que são provas formuladas pelo INEP, é um método de correção TRI, que é a teoria de resposta ao item. O que tem de importante nesse método? Por exemplo, se eu fizer uma prova lá, as 30 questões, e só assinar meu nome e entregar a prova, eu não vou ter nota zero, diferentemente da maioria, quase totalidade dos vestibulares, quando a gente entrega uma prova em branco, até mesmo na escola, a gente tira zero. O método do TRI, ele não computa zero. Por mais que tu não resolva nenhuma questão, tu vai ter uma nota, que é uma nota de corte, que é a nota mínima e a nota máxima. Então é um sistema, um computador que vai gerar a nossa nota, certo? Ela vai ter por base a menor nota e a maior nota de um candidato. Isso computando as notas de todo o Brasil. Então aquele cidadão que entregou a prova em branco, não fez nenhuma questão, ele vai ter aquela nota mínima, que é quem fez a prova, entregou a folha ótica com gabarito e obteve menor pontuação. E também a pontuação não quer dizer se eu acertar 10 questões e alguém acertar 20, pode acontecer de eu ter uma pontuação um pouco acima em virtude desse método. O que acontece? Uma questão 38 da prova, 90% dos estudantes acertaram. Então o computador vai entender que essa questão seria uma questão fácil, então ele vai computar uma pontuação. Então lá o sistema ele tem uma categorização de questões fáceis, médias e difíceis, e isso ele leva em consideração para dar a pontuação. Por exemplo, eu chutei toda a prova, acertei 8 questões difíceis, e alguém acertou 15 questões fáceis, quem acertou as 15 vai ter uma pontuação acima da minha. Basicamente é isso aí que é o método TRI, um sistema complicado, é um computador que gera nota, mas então a gente tem que receber a prova e concentrar a nossa energia nas questões fáceis, que terão questões fáceis, médias e difíceis, e vocês vão se garantir nas questões fáceis. Então, eu por experiência assim, de outras provas e ex-alunos que me dão feedback, eles certificaram, assim, eles se garantiram nas fáceis e viram que eram questões realmente que eles se sentiram seguros e confiantes para resolver no dia da prova, certo? Então se garantiram naquelas, se chutar as outras vai ter uma boa pontuação, mas então a gente resolveu as fáceis, eles foram para as médias, e aí nas difíceis, se conseguiram ou não, vai ser indiferente para obter a certificação do Enseja. E o último ponto aqui que eu queria conversar com vocês é sobre algumas estratégias, certo? Não é que vocês devam seguir ou que é certo e errado. É apenas dicas pela experiência em provas, que tanto eu já fiz ou como alunos já fizeram também. Um primeiro ponto aqui, não fazer as 30 questões na ordem, certo? Vocês vão ler todas as 30 questões numa leitura dinâmica, uma leitura rápida. Não vão concentrar toda a atenção numa única questão. Vocês vão ler a prova e vão ter o exercício de mapear as questões. O que significa mapear? É classificar elas. Será que é uma questão fácil, médio e difícil? No vídeo a seguir, na sequência, vocês vão ver que eu vou resolver toda a prova do Enseja e a primeira coisa que eu vou fazer é ler com vocês as questões e classificar se a questão é fácil, média e difícil, certo? Então, o que vai diferir de uma fácil para uma média? No meu ponto de vista, se a questão tem apenas uma etapa para resolver o problema e um cálculo direto, uma fórmula, ou seja, um raciocínio direto, jogo rápido, assim, pá, pum, questão fácil. Se tem mais de 2 etapas, seria uma questão média. E se requer vários conteúdos,
uma habilidade para resolver, né, abrangendo vários conteúdos, mais de 2 etapas, 4 etapas, e eu vou considerar uma questão difícil. Mas repetindo, o que considera uma questão fácil, média e difícil é a quantidade de acertos que ao todo vão ter lá no final da prova, né? Então, se 10% dos estudantes acertarem uma questão, vai ser uma questão difícil, certo? Então, não fazer na ordem, certo? Vocês não vão resolver nenhuma questão. A primeira coisa é ler, classificar, fácil, médio e difícil. E o último ponto aqui que eu queria colocar para vocês é nos dias que antecedem a prova, né? Então, aí a gente está trabalhando, tem família, tá com dificuldades para se organizar no tempo, né? Então, nos dias anteriores a gente não vai estudar nada de novo. Por exemplo, se não deu tempo de ver trigonometria, teorema de Pitágoras, eu aconselho, né, a não estudarem na véspera, porque isso pode desencadear alguma ansiedade, um nervosismo. Não sei. E agora o que vai acontecer? Né? Então, nos dias que precedem a prova, estudem aquilo que vocês mais sabem. Por exemplo, nas aulas eu estudei bastante porcentagem, resolvi vários problemas, estou bem confiante. Nos dias que precedem a prova, então, a gente vai estudar porcentagem. Então, tudo aquilo que a gente mais domina e mais trabalhou é o que a gente vai reforçar na véspera da prova, certo? Então, basicamente é isso, gurizada. Então, só para finalizar aqui, ó, nosso checklist, então, que a gente viu, enseja, serve para certificar, é o que vocês vão obter depois da prova, certo? E o Enem é seleção. Embora seja a mesma banca que faz a prova, são objetivos distintos, tá? Então a prova do Enseja é para garantir o certificado. Então vamos se garantir nas fáceis, tá? E que a gente vai obter o diploma. O método TRI, então não adianta nada a gente chegar e chutar todas as questões. A gente vai ler toda a prova, mapear fácil, médio, difícil e se garantir nas fáceis. Isso que o método TRI basicamente trabalha. E por último aqui as estratégias que eu conversei aqui, né? Não fazer a prova na ordem, mapear as questões fáceis, médias e difíceis e os dias que antecedem a prova, né? A gente estudar tudo que a gente mais sabe. E o último ponto ali, ó, é o que vocês mais precisam ter para resolver, que é a calma. Feito, gurizada. Um abraço aí, boa prova e contem comigo aí. Qualquer dúvida aí, só chamar no e-mail aí, nos comentários. Falou, um abraço.